Olá, esse é o canal Arqueologia e Pré-História e esse é o terceiro e último episódio da nossa minissérie sobre sambaquis. No episódio de hoje, eu e o Juca conversamos com os pesquisadores Alex Martiri e Renato Estevam sobre um jogo desenvolvido pela Arise, Sambaqui, uma história antes do Brasil. Confere o trailer que tá bem legal e esse jogo já tá fazendo 1 ano. Agora o Alex vai participar com a gente. Oi, Alex. Bem-vindo. Você podia se apresentar pra gente? O meu nome é Alex Martiri, tenho 37 anos, eu sou formado em História pela FEFELESH, USP, mestre e doutor em Arqueologia pelo MAI-USP, e no momento eu desenvolvo pós-doutorado na Universidade Federal do Pará. Muito bom, Alex. Você vai falar aqui agora um pouco pra gente sobre o jogo criado pela Arise. Então, antes da gente entrar a falar do que é Arise, vamos começar aqui do jogo. O que é esse jogo, né? Que se chama Sambaquis, uma história antes do Brasil, é isso? O jogo se trata de um estilo, vamos começar pelo estilo do jogo. O jogo ele é baseado naquele estilo adventure, point and click, né, que foi muito famoso nos anos 80 principalmente, mas que nos anos 90 e no fim dos anos 90 e início dos anos 2000 teve uma retomada, um fôlego, e hoje em dia também está sendo bem puxada e bem desenvolvida pelos desenvolvedores menores. Então, esse joguinho de adventure point and click que você tem que clicar numa área para selecionar um objeto, você tem que conversar com um personagem para poder destravar uma missão, você coletar um item. O jogo foi pensado a jogabilidade desse modo. Mas como a gente aplicou essa jogabilidade, como a gente transformou esse adventure point and click em um jogo sobre sambaquis? E aí que vem o cerne do jogo, né? O cerne do jogo é a gente realizar um sepultamento, né? Realizar o funeral de uma pessoa anciã que morreu ali na região. E quem acompanhou as partes passadas aqui do vídeo viu todos os comentários das minhas colegas sobre como é feito esse sepultamento, o que os sambaqueiros comiam, como era o cotidiano dos sambaqueiros. E a gente tentou traduzir tudo isso para o jogo da melhor maneira possível, da melhor maneira verossímil possível, porque, é claro, a gente sabe que existem lacunas, essas lacunas têm que ser preenchidas de algum modo. A própria questão da linguagem, né? O jogo ele é escrito em português, a gente sabe que provavelmente, né? Não, a gente sabe, tem certeza que não era esse o Eu idioma. também não acho que eles falavam português. Né? Seria muito estranho. Então a gente teve que ter essas liberdades poéticas para poder desenvolver o jogo, senão ia ficar muito estranho, ia ficar bem ruim para um adventure point and click, que é o que a gente propôs. Então a ideia do jogo é você caminhar por essa paisagem, você incorpora um sambaqueiro, você tem que conversar com as pessoas nessa paisagem para elas te darem itens que vão fazer com que você utilize depois, ao fim da tarde, ali no início da noite, no sepultamento dessa pessoa que morreu ali na região. Então você conversa com os NPCs, né, que são esses jogadores com os quais a gente não joga, mas que a gente consegue dialogar, que a gente consegue interagir. Esses NPCs vão desbloquear
algumas atividades, algumas missões que você tem que cumprir ali, coletando alguns recursos, transformando esses recursos em outros, entregando para os NPCs, e a partir daí você vai formar o seu inventário do jogo para poder realizar esse funeral aí ao final do dia, ao cair da noite. Então essa é a ideia geral do que é o jogo do Samba Keys. Ele tem por volta aí de 1 hora, se a pessoa conseguir, se ela não ficar perdida ali na paisagem, porque a paisagem ela é livre também, a gente quis deixar isso bem claro para o jogador, que o jogador pode caminhar pela paisagem por onde ele quiser, para ele poder explorar isso. Ele pode fazer as missões também na ordem que ele quiser. E então, em cerca de 1 hora e um pouquinho, você consegue completar esse jogo de uma maneira satisfatória, né? Então é isso o que é o Samba Keys, uma história antes do Brasil. O que é a Arise? E como foi o surgimento da ideia? O Arise ele é um grupo de pesquisa do CNPq. O Arise significa Arqueologia Interativa e Simulações Eletrônicas. Foi formado em 2017. A gente começou a fazer as primeiras reuniões lá no museu no início de 2017, em maio, mais ou menos. E a gente formalizou o lançamento do Arise num evento dentro do museu em outubro de 2017. A ideia central do grupo é estudar, pesquisar arqueologia interativa, e aí num modo amplo mesmo. Porque a minha área de doutorado é ciberarqueologia, que é interatividade em tempo real, mas a gente também ampliou isso para jogos, para arqueogame, que também é um campo de pesquisa que está aí, não digo que está surgindo agora, porque ele já é um pouquinho, já tem alguns anos, mas é uma área de pesquisa que está se consolidando. Então a gente também estuda jogos eletrônicos, a cultura material presente em jogos eletrônicos, o lado arqueológico e o lado histórico, porque a gente também tem historiadores no grupo. E a gente tenta também, né, com o lançamento do Samba Keys, a gente desenvolveu o primeiro produto interativo do Arise, o primeiro jogo eletrônico do Arise, que a gente tem planos aí para mais alguns, se tudo der certo, a gente já tem algumas coisas engatilhadas aí para o futuro. E é isso que o Arise produz. Além dessa questão da análise produzindo artigos, videoanálises, a gente também promove eventos dentro do museu. E agora a gente também começou a transmitir ao vivo na Twitch do Arise, enfim, para a gente tentar ampliar essa conversa com o público o máximo possível. Então, é um grupo de pesquisa que surgiu dentro do Maio. A gente teve pesquisadores que acabaram vindo de fora, participando do Arise também. A gente tem uma colega, Priscila Alguin, que na época ela está fazendo doutorado na Inglaterra, mas ela também estuda essa parte de interatividade, ela topou participar conosco. A gente tem a Amanda Viveiros, que na época era mestranda na UFPA e agora é doutoranda no MAI. E a gente também conta com colaboradores, que é o caso das minhas colegas, a Jéssica e a Renata, que participaram ativamente com a gente, com o nosso grupo, para a gente poder desenvolver esse jogo ao longo de quase 20 meses de produção intensa, principalmente ao fim, né? Quando estava quase ali o deadline chegando para a gente poder entregar, que vai agora em maio de 2020, faz 1 ano que a gente lançou. Então o grupo ele tenta amplificar bastante a sua área de atuação e tentar reunir pesquisadores que têm esse gosto em comum, de uma maneira, entre aspas, assim, oficial, já que é um grupo do CNPq. Esse jogo me dá a impressão de que ele tem ajudado tanto na divulgação da arqueologia, na divulgação científica da arqueologia para o grande público. Quero saber como é que foi essa experiência que vocês tiveram. A nossa primeira experiência com o jogo, de levar ao público, foi justamente no Grupep, ali em Santa Catarina, em Tubarão, que a Renata e a Jéssica atuam lá. A Renata atua, a Jéssica atuava até o momento lá no Grupep, e a gente conseguiu levar o jogo, fazer o lançamento durante a Semana dos Povos Indígenas lá. Depois a Renata vai poder complementar melhor aí o que eu vou dizer, mas, assim, do ponto de vista, eu acho que foi super válido, porque a gente conseguiu receber várias escolas durante o evento, com alunos com a faixa etária diversa, e foi interessante ver a reação dos alunos e ver também
a reação dos professores, porque alguns professores vieram falar com a gente durante o evento e falaram: nossa, que legal que a gente leva os alunos para visitar o Sambaquis, já que, né, são lá de Santa Catarina, eles conseguem fazer excursão, ir lá visitar, ver aquilo tudo. Só que os professores diziam que com o jogo eles conseguiam ter uma ideia de como seria aquilo com vida, né, entre aspas, uma vez que você coloca os personagens, os avatares ali caminhando pela paisagem, você consegue interagir, enfim. E do ponto de vista dos alunos, a gente sabe que jogos eletrônicos têm um apelo grande. Então, os alunos chegavam no evento, eles corriam lá para frente do computador para testar. E é bom que, principalmente os alunos da faixa etária mais novinha, eles são muito sinceros, né? Crianças são bem sinceras. Então, se eles não gostam, eles vão falar que não gostaram. Se eles acharem algum defeito, eles vão apontar, vão falar que isso aqui está errado, isso aqui poderia ser melhor, enfim. E a gente faz as anotações para tentar melhorar aí daqui para frente. Então, esse foi a primeira prova de fogo, digamos assim, do jogo do Sambaqui. E a partir daí, a gente começou a divulgação na internet, que também foi super positivo, porque a gente teve gameplay no YouTube, a gente colocou um vídeo ali demonstrativo com um link para o jogo na exposição Sambaquis que teve na reitoria da USP recentemente, no fim do ano passado. A gente recebe e-mail dos professores, dos alunos. Recentemente a gente recebeu uma mensagem no perfil do Facebook de um professor que tinha acabado de aplicar o jogo com o sexto ano. Ele falou que achou fantástico, que os alunos gostaram muito, que era uma parte que tem no material didático ali que ele tinha que divulgar, né? Que tinha que fazer isso, e o jogo auxiliou bastante nesse ponto. Então, assim, essa contribuição que a gente deu para a arqueologia, eu acho que foi bem legal, porque a gente conseguiu reunir especialistas da área, tanto também a gente teve a consultoria da professora Verônica, do professor Paulé, ali no MAI. Eles viram os jogos, deram também as suas opiniões que a gente acrescentou no jogo. E, além disso, também houve a produção de material didático, enfim. Isso acho que foi bem positivo para o jogo, uma contribuição legal. Assim, pessoalmente, eu fico muito satisfeito, não só por ter trabalhado com os meus colegas, porque eu aprendi muito, já que não é minha área de formação. A minha área de formação é arqueologia mediterrânea e tecnologia, então, assim, eu entrei no projeto sabendo quase nada de sambaquis. É claro que eu não sou especialista em sambaquis, nunca serei especialista em sambaquis, a pessoa tem que dedicar a vida toda para isso. Mas hoje em dia a gente consegue conversar e se entender. Então a gente conseguiu formar, eu aprendi um vocabulário básico com as minhas colegas, a quem eu agradeço demais pela paciência que elas tiveram, né? Então, não só eu, como o Tomás também, que é um outro colega meu que participou do projeto, que também é da área de Mediterrâneo, ele que fez os diálogos, a narrativa do jogo. Então a gente conseguiu dar essa contribuição, fico muito feliz mesmo. Como o Alex falou, assim, desde o começo, quando a gente divulgou o jogo, a gente recebeu... foi muito interessante ver como as pessoas reagiam ao jogo, né? Quando a gente colocou o jogo na Semana dos Povos Indígenas no Grupo Arqueologia, que é uma semana que atende muitas escolas, muitos alunos, foi interessante ver como é importante o jogo como uma ferramenta de ensino, né? Tem um exemplo de uma escola que eu acompanhei de perto, que a professora já tinha ensinado conteúdo sobre sambaquis para eles, para os alunos. E aí eles começaram a jogar, a turma toda em volta, e aí a professora ia apontando: olha, lembra que a gente estudou sobre as ferramentas, olha o que ele está produzindo, ele está falando de uma escultura em pedra, assim, lembra que a gente falou dos ólitos, olha os sepultamentos que a gente falou. Então a professora foi conduzindo os alunos e usando o jogo como uma ferramenta, né? Eu acho que então, isso que é muito gratificante para a gente, porque eu acho que cabe a gente falar também que a gente fez isso de forma totalmente voluntária, né? Na realidade, a gente até chegou a tirar dinheiro do bolso para tocar o projeto, né?
E então a gente foi fazendo isso, assim, por uma vontade nossa, né? E a gente começou com uma ideia muito menor do que o jogo se concretizou, né? E acho que a recepção das pessoas, né? Ver esse feedback agora dos alunos, dos professores que entram em contato com a gente, falando da importância do jogo, né? Quando a gente fez também a divulgação do jogo na Semana Internacional de Arqueologia dos Discentes do Mar, que alguns professores acompanharam, e os alunos, e os professores falaram que como é importante ter a ferramenta para as pessoas verem, para os alunos verem, como diz o Alex, as pessoas às vezes conhecem os sambaquis, os sítios, vão lá ver, né, visitam os monumentais, né, que ficam agraciados com o tamanho dele, mas quando a gente conta a história e mostra as imagens, né, estimula isso, torna muito mais, acho que prazeroso de aprender, né, e fora que jogos, como o Alex falou, chama muito a atenção das crianças, principalmente, né, mas a ideia do jogo também vai além de só para as crianças, né, todo mundo pode jogar, porque um jogo informativo ele fala, né, tipo de conhecimento científico, né, a gente tentou fazer a extroversão, né, do conhecimento, né, para as pessoas poderem chegar um pouco mais perto, né, de tudo isso que a gente produz na academia, né, se não é para as pessoas que a gente produz o conhecimento, é para quem, né, então acho que o jogo teve um bom de feedback nesse sentido, e aí, aliado ao jogo, a gente construiu um guia didático para os professores poderem conseguir usar melhor ainda o jogo, né? Porque o guia didático fala de uma maneira geral sobre tudo aquilo que a gente conversou nos outros vídeos, né? Como era a vida deles, como eles se alimentavam, como eram as ferramentas, como era o cotidiano, né? Então, o guia traz o conteúdo, né, de uma forma didática e também faz algumas sugestões de atividades, né? Então, aí o professor tem outra base de apoio para conseguir ensinar os alunos. Já que nos livros didáticos, né, acho que hoje em dia, aparentemente, vem mais informações, né, sobre a história, essa história pré, né, mas muito pouco ainda se ensina, né, sobre essa história mais antiga, né, dos povos brasileiros. A Renata tocou nesse ponto da importância desse apelo, né, que a gente comentou, só para rapidamente aqui falar algumas coisinhas, é que assim, a gente sempre está ciente do problema que é o lado visual das coisas. A gente sabe desse apelo visual, que ele é muito forte, e a gente sabe que isso pode, inclusive, fazer com que as pessoas acreditem que aquilo que a gente está mostrando na tela, no jogo, tenha sido exatamente como era no passado. E não é isso. Né? A gente sempre deixa claro isso nos eventos, né? Por isso que a gente fez um guia didático produzido por especialistas na área, para deixar isso claro, assim, porque o jogo é uma tentativa de extroversão desses resultados, é a nossa interpretação daquilo que foi estudado em grupo. Então, é sempre importante deixar isso claro para a sociedade, para que elas não achem que o que está ali foi daquele mesmo jeito, porque a gente sabe o apelo que tem isso visualmente quando a gente assiste programa na TV a cabo, que as pessoas acreditam que ali um modelo 3D que está ali é uma construção fiel daquilo que foi feito, quando a gente sabe que na realidade não é assim, porque todo modelo 3D, toda simulação que você faz, ela passa por um filtro de informação, um filtro subjetivo, muitas vezes, né, do pesquisador, porque não dá para você dar conta de tudo, você não tem uma informação ali fechadinha, toda bonitinha, então você tem que selecionar aquilo que você vai colocar na sua visualização científica, no seu modelo 3D, então você constrói uma hipótese de trabalho, e é isso que o jogo é. O jogo é uma construção de uma hipótese de como poderia ter sido o cotidiano do sambaqui há 3.000 anos atrás no litoral brasileiro. Então a gente deixa isso bem claro sempre.
E com relação ao guia didático, já que eu comentei que a importância desse guia didático, eu gostaria de destacar também que recentemente, na verdade recentemente, quase há um ano que vem se desenvolvendo isso, né? No lançamento do Samba Kiss, na Semana dos Discentes, no maio, a gente contou com a presença de uma secretária da Educação do Estado de São Paulo, que após o lançamento ela entrou em contato com a gente por e-mail, enfim, a gente manteve todo esse contato ao longo de alguns meses, e no segundo semestre do ano passado a gente foi se reunir na Secretaria da Educação aqui do Estado de São Paulo, com eles, com essa secretária e com os outros professores, que são os professores responsáveis pela redação do material didático de História do Estado de São Paulo. Então a gente foi lá, conversou, as minhas colegas deram uma palestra sobre o Samba Kiss, Tomás e eu falamos sobre a importância dos jogos na educação, e dessa reunião surgiu, deu como resultado que a Secretaria do Estado, a Secretaria de Educação do Estado, a partir de agora está utilizando o jogo do Samba Kiss como material oficial dentro da história aqui no estado. Então a gente está muito feliz, assim, porque uma parte do guia serviu de base para eles redigirem os próprios textos, e o jogo também está sendo proposto para os alunos e professores para que eles utilizem em sala de aula ou em casa, enfim. Então, assim, o alcance está sendo muito bom, porque a gente começou ali dentro da academia apresentando para o pessoal da academia, nos eventos ali que eu comentei, e a gente conseguiu extrapolar isso para fora dos muros da academia, que era o nosso objetivo principal, que é o objetivo do Arise, e também acho que de todos os pesquisadores aqui, do Juca, da Gabriela, enfim, né, não à toa que existe esse canal de comunicação de vocês, que é para poder difundir esse conhecimento arqueológico, mostrar para a sociedade o que a gente faz, a importância do que a gente faz, por que a gente faz, como a gente faz. Então, assim, é muito satisfatório ver isso dando certo e abrindo portas, porque a gente sabe agora que daqui para frente tiver outros aplicativos arqueológicos, outras produções do Arise, não só do Arise, como também do museu ou de colegas nossos, a gente pode entrar em contato com esse pessoal, com esses professores, e divulgar o trabalho junto a eles também. Então, eu acho que a gente conseguiu colocar ali um alfinetinho importante ali dentro da educação. Isso é muito, muito legal mesmo, graças ao Samba Kiss. Alfinetinho é pouco, acho que vocês estão fazendo muito mais do que isso. E como as pessoas podem adquirir esse jogo? Como faz para jogar? O jogo está disponível gratuitamente no site do Arise. Todo o material do Arise é disponível gratuitamente no website. E ali tem um link para o jogo, para o guia didático também em PDF, para as pessoas baixarem. E junto com o jogo do Samba Kiss, a gente lançou na mesma época, ali para o mesmo evento em Santa Catarina, um aplicativo de realidade aumentada com alguns artefatos 3D de Samba Kiss. Então, também está disponível de graça ali no site do Arise ou na Google Play. O jogo é para computador, é só baixar, utilizar ali à vontade, né? A gente espera que as pessoas utilizem muito isso daí. E o jogo está disponível em português e em inglês também, porque a gente quer tentar ampliar a divulgação também para fora, para que outros profissionais, outros colegas, outros professores de outros lugares também consigam utilizar. O pessoal que está assistindo a gente agora e está interessado em jogar Samba Kiss, uma história dentro do Brasil, o jogo está disponível gratuitamente. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. É só clicar ali, baixar e se divertir e aprender bastante sobre um pouquinho mais da pré-história brasileira. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir ele e se inscrever no nosso canal. Acompanhe também nossas matérias no site Arqueologia e Pré-História e siga-nos nas nossas redes sociais. Se você ainda não é um colaborador dos nossos projetos de divulgação científica da arqueologia, apoie a gente na nossa vaquinha virtual. O link está na descrição do vídeo.
Ajude a gente a manter o nosso projeto e receba recompensas incríveis, como canecas, garrafas, réplicas de artefatos e vídeos especiais. Não se esqueçam que a arqueologia digital tem que ser preservada, tá? A arqueologia digital são bits e bytes, só que ela tem um corpo, e esse corpo tem que ser preservado também, senão a gente vai perder essa informação no futuro. E acho que a mensagem principal que eu tenho, não só para arqueólogos, mas para qualquer pessoa que está aí na academia, é uma que eu vi quando eu entrei na graduação em 2003, pichada no muro da FAO. Isso eu levei para minha vida toda, que é a seguinte: não deixe a universidade destruir os seus estudos.